Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Dessa vez, iniciando um vídeo aqui para trazer uma polêmica, repercutir um tema quente, que volta e meia reaparece aí nas redes sociais, um falando que sim, outro falando que não. Eu tô falando sim daquela questão de o futebol feminino deveria ter os mesmos salários do futebol masculino? Eu não lembro se eu já toquei nesse assunto anteriormente, algumas outras polêmicas dentro do universo do futebol italiano com certeza sim, mas esse eu acho que é a primeira vez. E por que que eu tô falando dele? Porque sim, foi uma jogadora da Juventus, a Alicia Lema, que deu uma entrevista para a Gazzetta dello Sport, falando sobre várias coisas, mas em especial sobre esse tema, e aí nos faz refletir dentro dessa ótica do futebol italiano, mas para o futebol internacional como um todo, sim, o salário para a jogadora de futebol comparado com o salário para o jogador de futebol. Acho que a maioria já conhece a Alicia Lema, foi uma das grandes contratações da Juventus aí nessa janela de transferências. É uma jogadora que só no Instagram tem 17 milhões de seguidores aí, fazia sucesso já na Inglaterra, quando já se relacionava com o jogador brasileiro Douglas Luiz, e por coincidência ou não, os dois foram contratados pela Juventus na mesma janela de transferências. Então saiu o casal de um time e foi para o outro time, acho que o grande evento excepcional aí dessa janela de transferências. E aí, nessa entrevista para a Gazzetta, ela disse o seguinte: falo com o Douglas depois dos treinamentos e sempre digo que a situação não é justa. Fazemos o mesmo trabalho e ele ganha 100 mil vezes mais que eu. Como mulher, é um assunto que me toca. Acredito que será preciso muito tempo para atingir o objetivo, mas claramente o caminho é esse. Provavelmente a Copa do Mundo Feminina foi o quinto evento esportivo mais visto no mundo, mais que o Super Bowl, uma loucura. Então, está claro que devemos ter os mesmos ganhos do futebol masculino. E aí, sem perder tempo nenhum, vamos para essa pergunta: o futebol feminino deveria ter o mesmo salário do futebol masculino? A minha resposta é sim. Mas não apenas sim e acabou, vamos igualar e ponto final. O que estou querendo dizer com esse sim, eu sempre lembro quando vem essa questão, e agora estou tornando pública a minha opinião, é o fator Neymar versus professores. É meio bizarro, mas sempre que eu vejo e revejo essa placa, eu faço a conexão com o futebol masculino e o futebol feminino. E o porquê disso? Porque apesar do tom cômico de uma placa dessa, normalmente aparecendo uma manifestação aí voltada para educação, ou seja lá o que for, a ideia é falar assim, beleza, quem merece mais dinheiro, o Neymar ou os professores que se matam e se dedicam tanto pela educação que é tão importante para uma nação? É óbvio que é para os professores, mas por que que isso não acontece? Porque isso não passa de um discurso de Miss Universo. É outra referência absurda que eu conecto nesse assunto, mas é a maneira que eu acho que se desenha e se conecta para explicar. É um desejo verdadeiro e profundo das pessoas? Eu imagino que sim. No meu caso, eu até diria que sim. Mas acaba sendo um discurso plenamente de Miss Universo. É aquele que você sobe num palco, fala lá que você quer a paz mundial, faz um aceno e nada muda. Porque aí eu acho que dá para entrar todos os argumentos que normalmente aparecem e com certa clareza e certa justiça nessa discussão de que não é tão atrativo, as pessoas não assistem, a cobrança não é a mesma. Então, todos os argumentos que até colocaram bastante lá na nossa postagem no Instagram, no @blogolazzo, tudo voltado para isso e dá pouquíssima margem para duvidar. Beleza, mas tem aquele ponto, não, mas se fizer assim, se fizer assado, eu acho que não tem muito para onde correr. Fica realmente aquele desejo, até do fundo do coração, mas que na prática não se aplica. Que a gente pode até trazer questões sobre a qualidade, que não atinge o mesmo nível do futebol masculino, ou até a velocidade, a força, que obviamente não é a mesma de uma mulher para um homem. Todos esses motivos que podem fazer o futebol feminino não ser tão atrativo, que por sua vez não gera atenção, não gera público no estádio, não gera pessoas assistindo. Até no nosso post lá no Instagram, acho que quase nenhum comentário passou do limite na crítica assim pesada, mas sim apontando que realmente não gera a atenção que o futebol masculino gera, a cobrança que, sobretudo, os jogadores brasileiros sofrem aqui, até com violência que não deveria existir de maneira nenhuma, mas existe, acaba entrando num bolo de um cenário diferente que se demanda mais e as pessoas gostam mais. Mas ainda assim, eu acabei concordando com o ponto de que, beleza, de algum lugar o futebol feminino tinha que partir para talvez tentar equiparar ou chegar perto de equiparar talvez o nível e depois levar para uma questão sobre salário, ainda que eu ache bem difícil que isso aconteça, mas precisava dar mais armas para o jogo ficar mais próximo do
justo. E essas coisas aconteceram. Então, assim, no Brasil, times brasileiros foram obrigados a criar a versão feminina do seu elenco para poder ter o direito de se inscrever nas competições. Então, você é obrigado a formar um time feminino para poder seguir com a sua vida normal. Fora isso, a gente começou a ter transmissão de tudo que é jogo do futebol feminino, regional, nacional, Libertadores, o noticiário passou a tratar disso também. A gente tem uma questão bem específica, nem sei se alguém ainda assiste TV aberta, TV Globo, mas eu passei a ver nos últimos dias assim, sempre quando vem aquele boletim naquele jornal da manhã, no jornal da tarde, sobre quais times da região vão jogar, que hora que vai jogar, o jogador tá machucado ou não tá machucado. Eu acho que é quase a mesma quantidade de minutos o boletim para o masculino e para o feminino, seja lá qual for a notícia. É simplesmente o fato de uma jogadora chamando a torcida para um jogo que vai acontecer, ou repetindo os gols que já foram mostrados antes. Enfim, isso está acontecendo. Então, tanto a formação dos times femininos, quanto a transmissão, a exibição, a repercussão disso, o que eu vejo como algo positivo no sentido de, beleza, vamos tentar igualar para ver se a coisa anda, vamos dar as mesmas armas, a mesma atenção, o mesmo foco, o famoso de, ninguém passa, ninguém transmite, então as coisas estão acontecendo. Só que se no começo eu via com bons olhos isso, no sentido de vamos igualar para ver o que acontece, eu acho que acaba saindo pela culatra esse argumento, esse desejo, essa ação. E por quê? Porque a partir do momento que você começa a igualar o cenário de beleza, ó, queria atenção, você tem atenção, queria transmissão, você tem transmissão, queria envolvimento, você tem tudo isso. E a coisa não se desenrola, e aqui eu não estou falando se está desenrolando ou não, estou deixando no ar essa questão de agora vai ter que mostrar alguma coisa. E eu não sei se essa coisa está sendo mostrada. Até um exemplo que, na conversa com o André Moreira, nosso repórter internacional lá do Canadá, ele sempre alerta sobre a WNBA, que é a NBA para as mulheres. Eu até tentei procurar um artigo mais sólido mesmo, então eu vou deixar no ar a questão de será que a NBA feminina dá dinheiro, ela dá lucro? Por quê? Houve notícias já de que sim, é o masculino que paga o feminino dá prejuízo. Então, ele existe, é mantido pelos clubes, pela liga, mas ele não rende, ele não traz atenção, ele não traz lucro. Então, acho que até teve uma discussão que sempre tem, da mesma forma como a Lehmann está pedindo salários iguais, já aconteceu em outros esportes, inclusive na NBA, e aí repercutiu essa notícia, essa possibilidade de que, ó, não está nem rentável isso daqui, acho que está sendo mantido puramente em respeito às mulheres e para que o esporte seja representado também pelas mulheres. Já que a gente fala bastante de futebol italiano aqui, falemos do futebol italiano. Até a temporada passada, quando aqui no Brasil ele passava no Star Plus, então o Star Plus transmitindo todos os jogos de todas as rodadas, mesmo Lecce versus Cagliari na Ilha da Sardenha, com narração em turco, se for preciso, estava passando no Star Plus, também havia transmissão do campeonato italiano feminino. Eu não cheguei a ver muitos jogos aí do futebol feminino, por motivos de que a gente já está discutindo aqui nesse vídeo, mas ele estava lá, disponível. Então, novamente, dando as armas para que a coisa caminhe. Não sei qual foi o motivo, mas no catálogo atual do Disney Plus, ou seja, tombou toda a programação do Star Plus para o Disney Plus no Brasil, não tem mais o futebol feminino. Será que foi uma questão de não render, de não gerar o lucro esperado, de não gerar a audiência esperada? Eu lembro uma vez que num dos vídeos eu falei que às vezes eu me sentia sozinho acordando domingo 7h30 da manhã para assistir exatamente Lecce e Cagliari. Talvez eu não seja o único cara que faça isso. Por quê? Já vai para o quarto ano, a quarta temporada que a ESPN e o Disney Plus estão passando o futebol italiano. Infelizmente ou felizmente, no final das contas, é negócio. Tem que gerar dinheiro. Tem que gerar audiência, que gera patrocínio, que gera dinheiro. Se investiu um valor e ele não retorna, mas tenha certeza, pode ser a Disney, pode ser o Prime, pode ser o que for. A série vai acabar, o filme não gera uma parte 2 e a competição ela sai do catálogo. Então quando a Lehmann vem e traz esse argumento de que sim, tem que ser equiparado o salário, traz o elemento de que a Copa do Mundo Feminina foi vista aí por milhões de pessoas, ficou com mais audiência do que o Super Bowl, a final do futebol americano.
entre outros eventos também. Eu acho válida a discussão, são bons argumentos, mas no final das contas é a audiência que vai dizer se a coisa realmente funciona ou não funciona. E a gente pode trazer vários outros elementos, acho que nos comentários lá, uma vez mais voltando aos comentários da postagem no Instagram, falaram: tá, eu formo a minha banda de amigos e eu quero ganhar o mesmo salário que o Guns N' Roses e vários outros assim. Infelizmente, é assim que a coisa funciona. Eu posso falar do meu canal também. Quantas mulheres estão aí sendo repórteres cobrindo futebol italiano, futebol internacional, Champions League e tudo mais, e estão ganhando muito mais que eu, estão com uma exposição muito maior. Então, eu acho que no final das contas, o que diz é audiência. Acho que vale ainda a observação que o porquê tá todo mundo vendo não quer dizer que é melhor, é só que as pessoas realmente querem ver aquilo. Lembro muito bem da época que eu morava na Irlanda, as pessoas paravam para assistir os caras arremessando dardo num alvo. Tinha o campeonato disso, as pessoas adoram. Então, infelizmente, a gente volta na questão de, beleza, futebol feminino merecia ganhar mais, merecia ganhar tanto quanto futebol masculino? Sim, com certeza. Mas vira discussão, Neymar versus professores, a Miss Universo falando, sim, mereciam ganhar, paz na terra, e o que acontece? Audiência. No final das contas, a gente está sempre refém da audiência. E é isso aí. Agora eu deixo o convite para você deixar o seu comentário e responder essa pergunta. O futebol feminino deveria ganhar a mesma quantidade de dinheiro do futebol masculino? Ou você acha que não? A questão técnica, a questão de audiência já fala por si só e isso jamais vai acontecer. Se ainda não deixou o like nesse vídeo, peço que deixe o like. Se não está inscrito, faça inscrição no canal que é Fonte de Cálcio, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!